Abra a sua Bíblia, irmão, no Evangelho segundo o relato de Mateus, capítulo 3. Palavras de João o Batista, verso 11. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo inextinguível. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Eu vou ler um texto para os irmãos, que é uma fusão desse relato nos 3 evangelhos. Aliás, nos 4 evangelhos. O que seria uma fusão? Os irmãos sabem que esse relato está no Evangelho de Marcos, de Mateus, de Lucas. Existe parte dele no Evangelho segundo São João. E esses evangelhos, os 3 primeiros, são chamados sinópticos. Significa que nós devemos colocar o nosso olhar nos 3 deles juntos, para que nós possamos ter o quadro completo. Então, alguns omitem algumas informações, outros acrescentam informações que nos dão clareza do que aconteceu naquele dia. Esse texto diz assim: Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia. E Mateus diz: para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. E Lucas diz: Ao ir o povo todo ser batizado, Jesus também foi. E Mateus acrescenta: Batizado Jesus, saiu logo da água. E estando ele a orar, diz Lucas, o céu se abriu. Marcos diz: os céus rasgaram-se. E o Espírito Santo, o Espírito de Deus, desceu sobre ele em forma corpórea de pomba. E ficou e pairou onde ele estava. E se ouviu uma voz do céu que dizia, diz Mateus: Este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Marcos diz: Tu, para Jesus, és o meu Filho amado, em quem me comprazo. João acrescenta. João dá testemunho a respeito dele e diz: Este é de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Irmãos, nós não temos a pretensão nenhuma de esgotar um texto como esse. Um texto tão solene como esse. O texto do batismo do nosso Senhor Jesus. Cada evento da vida do nosso Senhor Jesus deve ser objeto da nossa santa meditação. E é inesgotável.
Me lembro de ouvir um pregador do passado dizer que passou mais de 6 meses da sua vida meditando no Getsemane, no jardim das aflições. E aquilo falava tantos para ele sobre quem era o Senhor e trazia tantas verdades espirituais. Então nós vamos, penso eu, arranhar a superfície com a ajuda do Senhor e ver as implicações de um texto como esse e o que podemos aprender dele e aplicar nas nossas vidas, para que nós possamos viver para Cristo de forma agradável. Nós aqui nesse texto, irmãos, temos a presença da bendita e santa Trindade divina. O Filho sendo batizado, o Espírito descendo como uma unção sobre ele. E desde o céu o Pai falando esse é um pronome demonstrativo, está apontando, este é o meu Filho amado. E para Cristo ele está dizendo, tu és o meu Filho, o meu amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Então, o que se percebe, irmãos, primeiramente num texto como esse, é a diferença que tem entre Deus e os seres humanos. Não é verdade? E isso salta aos nossos olhos na vida do maior de todos os profetas, João o Batista. João era um homem separado por Deus, desde o ventre da sua mãe. Mateus capítulo 11 diz que dos nascidos de mulher não houve ninguém que fosse maior do que João Batista. Então, na categoria dos homens que estavam separados para o uso de Deus, santificados para Deus, porque ele era um nazireu desde o seu nascimento, não tomou bebida forte, não passou navalha no seu cabelo. Todas essas questões tinham um significado espiritual muito grande. Ele não se contaminou com o mundo. Ele tomou sobre si a vergonha de Cristo e anunciou o evangelho dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Na vida desse homem santo, que alguns instantes antes havia dito aos fariseus que estavam indo para que cumprir um ritual somente. E ele disse a eles, raça de víboras, quem os induziu a fugir da ira vindoura? Produzi para vós mesmos frutos dignos de arrependimento. E ele disse a eles, não dizeis até vós que somos filhos de Abraão? Porque dessas pedras, João disse a eles, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então ele sabia bem a condição daqueles homens que haviam ido até ele para ser batizados. A pecaminosidade deles. Mas agora chega alguém diferente, irmãos. Chega alguém santo. O ente santo que nasceu no ventre da Virgem Maria, por obra milagrosa do Espírito Santo, sem pecado, livre de qualquer condenação. Aquele que na sua boca jamais se achou dolo algum. É esse que chega diante dele. E quando esse homem chega diante dele, as coisas mudam, a perspectiva muda. Chega o homem santo de Deus, o homem perfeito. E aquele homem faz resplandecer toda a pecaminosidade de João Batista. Ele disse que após ele viria alguém, ele diz, quando nós juntamos o texto de Mateus, Marcos e Lucas, que ele, curvando-se, não era digno de desatar as correias das sandálias. Que ele não era nada perto daquele que chegou próximo dele. O Santo de Deus, a luz de luz, o Deus de Deus, eterno, coigual, da mesma substância e essência do Pai. Chegou diante dele, irmãos. E ele sabia que naquele homem não havia pecado nenhum. E aquela santidade dele, irmãos, trouxe diante dos olhos de João todo o seu pecado. É isso que faz a presença de Deus. A genuína presença de Deus. Se alguém se aproxima de Deus, ele vai reconhecer suas misérias. Como Isaías fez, descrito no capítulo 6 de Isaías. Quando, da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor sentado no mais alto, sublime trono. O texto diz que aqueles serafins diziam santo, santo, santo diante dele.
o triágio. O que Isaías disse? Ai de mim. Ele pronuncia sobre si mesmo um oráculo de maldição. Que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. João, no capítulo 12, diz que Isaías viu a glória de Cristo e falou a respeito de Cristo. Lá no capítulo 12 do Evangelho de João, o apóstolo João diz que os homens até criam em Cristo, mas não se entregavam totalmente a Ele, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, os homens que genuinamente se encontram com Deus percebem imediatamente sua miséria e se rendem diante de Deus e veem a sua verdadeira condição. Não sei, irmãos, onde há lugar para arrogância, prepotência, autossuficiência diante de uma mensagem como essa. Quando nós meditamos na vida de João Batista e vemos tudo que ele viu, ele é aquele que tem a confissão completa sobre o Filho de Deus. Ele disse em João 1,29 que Jesus era o Cordeiro de Deus. Ele disse que Jesus era o Filho de Deus. Ele disse que Jesus era aquele que batiza com o Espírito Santo. Ele disse que Jesus era o noivo. Ele teve uma revelação muito clara sobre quem era Cristo. Então ele vê quem ele é diante de Cristo. É como em Lucas 6, naquele episódio em que Pedro se lança aos pés de Cristo e diz assim: aparta-te de mim, que sou homem pecador. Há uma ligação e uma atração, irmãos, daqueles que reconhecem o seu pecado, sua miséria, sua condição pecaminosa diante de Deus, e o Deus que perdoa pecados, e o Deus que veio salvar. Há uma conexão entre eles. Porque, por um lado, esses viram a sua miséria e já não confiam em si mesmos. Por outro, eles foram deslumbrados com a glória da presença do Filho de Deus. Então não há outro jeito senão dizer: Senhor, eu sou um pecador, mas não vou desgarrar-me dos teus pés. Não vou desgarrar da orla das tuas vestes. Não é? Quando nós juntamos essas verdades, irmãos, nós vemos que João conhecia o poder de Cristo, conhecia a santidade de Cristo, conhecia a glória de Cristo, conhecia a impecaminosidade de Cristo. Sabia que Jesus não precisava ser batizado, porque nele não havia pecado. E também sabia quem ele verdadeiramente era. Diante de Cristo, ele teve uma visão clara sobre si mesmo, sua condição frágil, pecaminosa e insuficiência para todas as coisas. Por isso que o verbo diz que ele dissuadia Cristo. A ideia é que ele ficou insistindo veementemente que Cristo não precisava ser batizado. E insistindo. Por quê, irmãos? Porque o significado do batismo de João era arrependimento. Ele estava preparando uma geração para a vinda do Messias. Arrependei-vos e passem pelo ritual da purificação para a remissão dos seus pecados. Esse era o sentido do batismo de João. Aquelas pessoas que iam até João ser batizadas, elas reconheciam seu pecado e elas desejavam abandoná-lo. E elas se comprometiam a abandoná-lo. Isso é o verdadeiro arrependimento. A contrição aqui, a reconhecimento de pecado e a decisão voluntária de abandonar aquele pecado. Isso é arrependimento. Mas e Jesus, irmãos? Jesus não tinha do que se arrepender, irmãos, porque ele nunca pecou. Alguns entendem muito equivocadamente esses versos, pensando que Jesus deveria ter alguma coisa do que se arrepender, não? E como nós descobrimos isso? Descobrimos nas palavras de João. João está batizando todos aqueles homens pecadores, está acusando os hipócritas, está dando recomendações àqueles que verdadeiramente se arrependeram, mas agora não há nenhuma recomendação dele, irmãos.
A única é a insistência dele que Jesus não deve ser batizado porque ele não precisa ser batizado. Porque ele é totalmente santo, totalmente puro e sem pecado. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, 2 Coríntios 5, 21. João 3, na sua primeira epístola, 1 João capítulo 3, João diz, nele não existe pecado. É a diferença entre o Filho de Deus, feito homem, totalmente semelhante a nós, porém sem pecado. Amém? Aí a pergunta que surge para nós é a seguinte, irmãos, qual é a nossa postura diante de Cristo? Um dia, por exemplo, que nós estamos lembrando a sua morte e a sua ressurreição. Será que os anos não têm nos tornado indiferentes a Cristo? Parece que às vezes nós nos acostumamos com a fé. Será que nós realmente reconhecemos a santidade de Cristo? Como nós devemos nos curvar diante dele? Como nós devemos nos portar diante do Senhor? Como nós devemos reconhecer nossas misérias diante da santidade de Deus? Aquele que é totalmente separado para Deus, o Filho de Deus, o Senhor Jesus, totalmente outro. Ninguém se compara a ele. O Cristo incomparável. Isso é tema de muitos escritos. Existem muitos livros até com esse mesmo nome. O incomparável Cristo. Porque ninguém pode se comparar a ele. Às vezes, irmãos, nós estamos tão acostumados com congregarmos e passamos os dias e anos e parece que já não é verdade. Parece que as coisas estão ficando distantes de nós. Aquelas coisas que nós tínhamos quando nós iniciamos a fé. O nosso amor principal por Cristo, que cobria todas as nossas afeições. Parece que com o passar dos anos, nossos corações enganosos vão nos distanciando para outros amores. Não é verdade, irmãos? Como nós devemos aprender com João o Batista, a observar Cristo, reconhecer quem Ele é, quem nós somos, e tendo um vislumbre de quem Deus é, da santidade, pureza absoluta de Deus, poder nos agarrarmos a Ele totalmente. Amém? E confiarmos as nossas vidas a Ele. E reconhecermos as nossas misérias e dizermos, ó Senhor, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, que sou um homem pecador. Não foi assim que fez aquele publicano em Lucas 18, irmãos? O texto de Lucas 18 diz que ele nem ousava levantar os olhos aos céus, mas, de cabeça curvada, batia no peito e dizia, ó Deus, sê propício a mim, homem pecador. Parece que nós estamos nos tornando parecidos com aquele fariseu, né? Senhor, graças te dou porque não sou como os demais homens, nem como este publicano, nem como aquele ou aquele outro. Eu faço isso para ti, faço aquilo para ti, aquilo outro. Então me tornei melhor. E a verdade é que o Evangelho faz o contrário conosco. No final da sua vida, Paulo reconhece que ele diz lá em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 15, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais, diz o apóstolo Paulo, o maior líder do cristianismo, eu sou o principal. E ele diz, mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia, para que em mim, aquele que se reconhece o principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade. E servisse eu, diz ele, de modelo a todos quantos hão de crer nele para a salvação. Assim ao Rei eterno, diz Paulo, imortal, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. É um rosto curvado, irmãos, a cabeça baixa, batendo no peito, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Então não tem maiores entre o povo de Deus. Somos irmãos.
E nenhum de nós é digno de estar aqui. Não é verdade, irmãos? Se alguém pensa que é digno de estar aqui, avançou um limite que não deveria ter avançado. E tem caído no erro de Satanás. Paulo fala isso em 1 Timóteo capítulo 3. Por que o presbítero não poderia ser uma planta nova? Para que não se ensoberbecesse, o texto diz, e não caísse na mesma condenação que caiu o diabo. Então, quando nós ultrapassamos essa linha, em que nós nos desviamos daquilo que nós verdadeiramente somos, irmãos, pecadores, totalmente necessitados de Deus, nós estamos sujeitos à mesma condenação com que sofreu Satanás. Porque a altivez precede a queda. Não é isso? É exatamente o espírito dele, aquilo que tomou o seu coração e contaminou o coração do homem. Está aí diante de você e diante de mim o tempo todo, todos os dias. E com esse arrogante velho homem, nós travamos uma batalha diariamente, não é assim? Para nós permanecermos em Cristo, reconhecendo a nossa condição e dizermos para Cristo: Senhor, eu não sou digno, nem mesmo de curvando-me, desatar a correia das tuas sandálias. Senhor, tu és o noivo. Convém que tu cresça e eu diminua. Não é assim, irmãos? Mas na prática, não só de boca para fora, né? Convém que Cristo seja visto e não os homens. Convém que Cristo seja anunciado, que Cristo seja reconhecido. Sabe, irmãos, essas palavras de Jesus, deixa por enquanto, porque nos convém cumprir toda a justiça, são as primeiras palavras que você ouve de Jesus desde que ele tinha 12 anos. São as primeiras palavras. O rei chegou. Né? Mateus está falando dele, está falando da sua pré-existência, da sua linhagem, do seu nascimento, do anúncio do seu nascimento, da sua encarnação, do louvor dos magos. E agora chegou o momento. Estava todo mundo esperando esse momento. As últimas palavras dele foram para sua mãe, quando ele tinha 12 anos, e ele disse, como nós vimos em outro dia, que convinha que ele estivesse ocupado com os negócios do seu pai, Lucas capítulo 2. No dia do seu bar mitzvah, no templo de Jerusalém, quando ele tinha 12 anos, quando ele está se comprometendo a obedecer toda a lei. Irmãos, ele é o Deus que falou as palavras da lei. Ele é a própria lei divina. E está se submetendo como homem a cumprir toda a justiça. Tudo aquilo que Deus designou. Por que ele fez isso, irmãos? E aqui nós avançamos um pouco adiante. Ele fez isso para se identificar conosco. Não porque ele precisava. Ele fez isso para se identificar comigo e com você, para tomar o nosso lugar. Esse é o momento da sua cerimônia de apresentação como Messias prometido para cumprir uma missão. E ele está ali naquele lugar. A ordem de Deus é que toda aquela geração de judeus fosse batizada. E ele diz: eu estou tomando o lugar deles. Estou assumindo sobre mim o pecado deles. Vou carregá-lo e vou destruí-lo na cruz do Calvário. Como eu disse aos irmãos, aqueles homens estavam naquele lugar porque reconheciam seus pecados e estavam participando de um ritual de purificação, se banhando totalmente, como um símbolo da sua purificação. Era a entrada da era messiânica. Os irmãos sabem que os sacerdotes, antes de exercer o seu ofício, a palavra de Deus diz que eles se banhavam, não é? Então ele está começando o seu ofício sagrado como Messias e se apresentando para, diante de todos,
para que diante de todos ele seja reconhecido. Então Jesus, irmãos, não foi batizado porque tinha pecado e nem porque tinha do que se arrepender. O que o texto nos diz? Mateus 3,15, convém-nos cumprir toda a justiça. A ordem de Deus para o povo era que eles fossem batizados. E o Filho de Deus foi obediente ao Pai, diz o texto de Hebreus 4,15, em tudo. E aprendeu a obediência pelas coisas que padeceu. Ele estava naquele momento se identificando conosco, tomando o nosso lugar, assumindo o lugar do seu povo. Em outras palavras, ele estava se colocando no nosso lugar como um substituto. Às vezes você e eu não fazemos nem ideia do que significa Cristo morrer pelos nossos pecados. Por nós. O que significa isso, irmão? Significa que ele veio a essa terra assumir o nosso lugar, colocar sobre os seus lombos a nossa pecaminosidade, colocar sobre os seus lombos todos os nossos pecados passados, presentes e futuros, levá-los e cravá-los na cruz como nosso substituto. E isso é um sacrifício de expiação. O que é expiar? Expiar é substituir. São duas palavras, uma hebraica e outra grega. Expiação é a palavra hebraica, propiciação é a palavra grega. Expiação fala da relação vertical, satisfazer as exigências da justiça violada de Deus. Todas as exigências, cumprir toda a justiça. E propiciação significa levar para longe o pecado, afastar o pecado totalmente. Então ele fez isso. Ele satisfez a justiça divina e levou para longe todo o pecado de cada um de nós. Como diz Miqueias, capítulo 7. Como diz que aconteceria também na nova aliança. Ele diz, dos seus pecados e das suas iniquidades, jamais me lembrarei. Isso é um perdão absoluto. É uma sentença de justificação. Que graças a Deus por isso, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Para ele, significava o seu compromisso com sua morte. Não é isso que o batismo representa? Quando ele foi para baixo da água, aquilo antecipava a sua morte. E quando ele sai da água, a sua ressurreição. Por nós, por causa dos nossos pecados. Cristo morreu por causa dos nossos pecados e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, Deus aceitou o sacrifício do seu Filho. E é isso que esse batismo simboliza. Ele sabia exatamente o que esperava ele, irmãos. Quando nós lemos, por exemplo, o capítulo 12 do Evangelho de Lucas, o verso 50, nos diz que havia um batismo. Jesus disse, tem um batismo pelo qual devo ser batizado. E muito me angustio até a chegada dele. Ele sabia o que iria acontecer. Ele sabia o que esse momento antecipava. Ele reconhecia a sua missão, irmãos. Ele morreria por nós, porque o salário do pecado é a morte. E se Deus decide perdoar alguém, e decide perdoar de maneira gratuita, ele mesmo tem que tomar e cumprir tudo aquilo que necessita para esse perdão. Nenhum de nós poderia ser salvo. Nada do que fizéssemos, nenhuma obra de justiça poderia salvar-nos. Custou a vida do Filho de Deus. Ele, sendo Deus, poderia perdoar pecados. Ele, sendo homem, poderia morrer em nosso lugar. É algo perfeito. É o mistério da expiação. É realmente aquilo que deve fazer com que nossos corações se alegrem. Hebreus, capítulo 2, irmãos, verso 14, nos fala um pouco dessa identificação. Ele diz assim, visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, aí fala sobre Cristo. Destes,
também ele, Cristo, igualmente participou. Para, por sua morte, ele destruísse aquele que tem o poder da morte, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estão sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois, diz o verso 16, é evidente que ele não socorre anjos. E a ideia aqui é evidente que ele não tomou forma de anjos. Ele não assumiu a forma de um anjo, mas a forma dos descendentes de Abraão. E o texto diz, por isso mesmo convinha que em todas as coisas, veja, irmão, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, sendo tentado, é poderoso para socorrer aqueles que são tentados. Cristo se identificou conosco. E é esse o sentido do batismo dele. O ente santo entra na morte e aniquila os efeitos da morte sobre aqueles que ele mesmo substituiu, dando-nos a sua bendita justiça. Louvado seja o seu nome. Ele mesmo se comprometeu a isso conosco, porque sabendo que nos era impossível fazer, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho. Aquilo que a nós era impossível fazer, Deus fez enviando o seu único Filho. Então há um comprometimento de Cristo com a sua missão e sua obra, irmãos. Os irmãos lembram do quadro que Deus usou para salvar o conde de Zinzendorf, né? Ele viu aquele quadro da crucificação e estava escrito embaixo, morri por ti, que fazes tu por mim? Então, quando nós observamos o comprometimento e amor de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, isso faz saltar do nosso coração essa pergunta. Qual é o nível do nosso comprometimento com Ele? Qual é o nível do nosso compromisso com Ele? Pelo que nós o trocamos? Pelo que nós o substituímos? Qual é a demonstração de amor que nós temos para o Cristo de Deus? Aquele que por amor deu a sua própria vida para nos resgatar do império das trevas. Qual é o nível de comprometimento que nós temos com Cristo? Veja o compromisso dele, irmãos. Quando nós lemos o Evangelho de Lucas, no capítulo 9, a palavra de Deus diz que no rosto de Jesus se via uma intrépida resolução de ir até Jerusalém e morrer. Então havia uma decisão, um compromisso. Ele estava aqui para cumprir a vontade de Deus. Esse era o seu compromisso. Ele se comprometeu com o seu povo. Ele fez uma aliança com o seu povo e ele ratificou a sua aliança com o próprio sangue dele. O testamento dele foi ratificado não sem sangue, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E a pergunta para nós fica, irmãos, o que está tomando o lugar de Cristo? Qual é o nosso nível de comprometimento com a causa de Cristo? E a verdade é que isso é motivo da nossa miséria, muitas vezes, do nosso fracasso na vida, a nossa falta de gozo e felicidade, por conta da nossa falta de aprovação da parte de Deus. Deus olhou para o seu filho comprometido a cumprir toda a sua vontade e disse, este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Amém? Esse episódio do batismo também nos evidencia esse começo, o marco do início do evangelho público de nosso Senhor Jesus. E, como eu disse na outra semana aos irmãos, o que Deus disse sobre os anos que ele passou em Nazaré? Deus disse que ele estava aprovado, que ele era perfeito. Nele, Deus teve todo o seu prazer.
Nesse momento, ele dá início à sua obra de salvação do mundo. E esse é o rito que representa esse início. É a comissão bem-aventurada do seu ministério. A comissão do Rei Jesus. E ele sabia o que significava isso. Também nós vemos aqui, irmãos, a aprovação do Pai sobre ele. Naquele momento, o texto diz, Mateus, eis que uma voz dos céus disse, este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Marcos diz que a voz disse, o Pai falando para o Filho, tu és o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Em ti eu me comprazo. Lucas repete a mesma coisa. Esse pronome demonstrativo este, irmãos, traz a ideia de Deus apontando, Deus nos mostrando, dizendo assim para mim, para você, este é nele, unicamente nele, que eu tenho o meu prazer, a minha satisfação, o meu gozo, a minha alegria. Ele satisfaz todas as minhas exigências. Nele, o meu coração se alegra. É Deus dando testemunho do Filho, irmãos. Eu dizia para minha filha semana passada, falei para ela, nós vamos estudar Gênesis, filho. Capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Quem está contando? Moisés está contando. Quem contou para Moisés? Deus. Quem estava lá? Quem foi a testemunha ocular do ato da criação? Deus. O testemunho de Deus é fiel? O testemunho de Deus é fiel. Foi Deus que disse. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Ninguém estava lá, irmão. Só Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Criando todas as coisas pelo poder da sua palavra, do nada trazendo à existência as coisas que não existem. Não é isso? E o testemunho de Deus é fiel? É fiel. Aqui é o testemunho do Pai, dizendo, este é meu filho, o meu eleito, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Por isso que é tão importante esse pronome que Mateus usa. Este é o meu filho. Esse é um filho totalmente diferente de todos os outros. O único filho, o unigênito filho. É um filho muito diferente do nosso conceito de filho. É o filho igual a ele. É o filho da substância dele. O amado do coração dele. Aquele que estava com ele antes de tudo, pelo qual ele fez o mundo. É onde ele fala agora. É isso que Deus está apontando. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, na antiga dispensação, nos últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o universo. O Filho, o Pai está falando, ele é o resplendor da minha glória. Ele é a expressão exata do meu ser. Ele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. É o Filho, o meu amado. Tem um outro sentido, irmãos, quando fala dele. É o que o Salmo 2 fala. Tu és o meu filho. É como se dissesse, tu és aquele que me representa totalmente. O que Isaías 42 diz? É daqui que vem essas palavras. É Deus falando pelo profeta Isaías. Eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Não é isso? Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o meu direito aos gentios. Depois de um testemunho desse do Pai, a quem nós podemos comparar o Filho, irmãos? Quem é páreo para o Filho? Quem pode ficar em justa aposta com o Filho? Ninguém, irmão. Ele é o Filho único do Deus único. Temos que ser cuidadosos até com as palavras que o descrevem
Não ficarmos conjecturando coisas da nossa mente carnal sobre o Filho. Ele é o Filho de Deus. Ele é aquele pelo qual fez Deus o universo, para o qual Deus fez todas as coisas. É para Ele que são todas as coisas. Não é? Ele é o escolhido de Deus e, nesse momento, ele recebe uma aprovação pública do Pai. É nele que o Pai tem todo o seu contentamento. Aí eu pergunto para nós, irmãos, o prazer de Deus deve ser também de quem? Hã? A satisfação de Deus deve ser também a de quem? A suficiência daquilo que existe em Cristo deve ser também a de quem, irmãos? Se para o Pai, Ele é toda alegria, Ele é a escolha do Pai. Ele deve ser também a nossa escolha. Hã? Escolhe o Filho. O Juarez leu isso no começo da reunião. Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por nós o entregou. Romanos 8:32. Porventura não nos dará graciosamente com Ele, não sem Ele, nem fora dele, nele, todas as coisas? Ou como Paulo diz em Filipenses capítulo 4, diz assim, o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de conceder a vocês em Cristo cada uma de vossas necessidades. Ele é a escolha de Deus, irmãos. Fica tão fácil escolher, irmãos, né? Quando ele está no meio da história, irmãos. Fica simples escolher. Para a glória dele, por meio dele, para ele, para benefício dele, para que ele encontre lugar entre nós, para que ele tenha a primazia, para que ele seja o primeiro. Não fica difícil. Escolhe o Filho. Os irmãos lembram dessa história, irmãos? Os irmãos lembram dessa história? Havia um senhor que tinha muitos bens, eram incontáveis os seus bens. E ele tinha um filho. E ele queria deixar tudo para esse filho. Mas o filho nem ia saber quanto tinha e o que tinha. E ele teve uma brilhante ideia. Ele deixou tudo para um mordomo, um servo. E um advogado muito inteligente chegou para aquele herdeiro e disse assim, escolhe o mordomo. Porque o mordomo é dono de tudo. Escolhe o mordomo. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Escolhe ele. Porque todas as coisas foram dadas para ele. Mas você tem a opção de escolhê-lo. Ele é a escolha do Pai, irmãos. Ele é a sua escolha, a minha escolha. Quando a gente lê, por exemplo, o primeiro versículo de João, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Uma das aplicações bem simples e práticas disso é, ele é o princípio de tudo na sua existência. Ele tem a primazia, ele é o primeiro. Ele tem a preeminência, porque no coração de Deus ele tem. Começou nele. A brilhante ideia que você teve surgiu de Cristo ou da sua própria cabeça? Tem que começar nele, irmão. Nossas escolhas têm que ser por ele, para a glória dele, para a satisfação dele. Porque aí seremos agradáveis a Deus no amado. Não de outro jeito. Este é o meu filho, meu amado, em quem a minha alma se compraz. Escolhe o filho, irmão. Aí você está debaixo da segurança de Deus, debaixo do bom prazer de Deus. E em último lugar, o que nós temos aqui? Irmãos, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre ele e repousou sobre ele, em forma corpórea
de pomba. Todo mundo que viu aquela pomba, sabe o que lembrou, irmão? Qual era o animal que estava disponível a todos os israelitas, desde o mais pobre para o sacrifício de expiação? A Bíblia diz em Hebreus que pelo Espírito eterno ele se ofereceu de uma vez por todas para nos livrar dos pecados. Ninguém que viu aquela forma do Espírito de Deus teve dúvida do sentido que aquilo dava. Não é? Quando desce sobre ele e repousa sobre ele. E o Espírito estava fazendo o quê, irmãos? Ungindo para o serviço. O texto diz, batizado Jesus, saiu logo da água. E quando estava orando, se lhe abriram os céus. Marcos diz, os céus rasgaram-se. A gente não consegue nem compreender o que significa isso. Quando a gente vai lá para Ezequiel, e quando o céu se abre para Ezequiel, Ezequiel fala um monte de coisa que você olha assim, eu não consigo entender nada do que está aqui. Mas é muito glorioso. Não é? Quando se abre para João, é do mesmo jeito. Os céus se abriram, os céus rasgaram-se, enquanto ele orava. Né? Já não há mais separação, irmãos. Né? Agora Deus começa novamente a falar com o povo. E onde ele está falando? Sobre quem ele está falando? Com quem Deus está ocupado? E o Espírito desce para ungí-lo para a sua missão. E como é que nós sabemos disso? Porque, se você pensar, irmãos, Jesus é Deus. Jesus é onipresente, onipotente, onisciente. Mas Jesus é homem ao mesmo tempo. E todas as coisas que dizem respeito à natureza divina, você pode atribuir a ele. Todas as coisas da natureza humana, exceto o pecado, você pode atribuir a ele. E a fraqueza na natureza humana, a necessidade, a fome, a frio. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo o ungiu com poder para exercer a obra que ele tinha diante dele. Pedro diz assim na casa de Cornélio, Atos capítulo 10, verso 37. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia. Veja que pregação, irmãos. Tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E Pedro segue. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isto é, a nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dos mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe a remissão de pecados. Ali o Espírito está ungindo com poder para ele sair dali fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo, vencendo como homem, para nos dar a sua vitória completa na cruz do Calvário. Jesus cumpriu a sua missão no poder do Espírito Santo que estava sobre ele. Amém, irmãos? Nós temos essa unção sobre nós. A palavra de Deus diz que depois que o Filho de Deus foi assunto ao céu e sentou-se à destra da majestade nas alturas, ele recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo e derramou o Espírito
texto diz como eles viam e ouviram. E foi dado a cada um dos seus filhos o selo do Santo Espírito da promessa. Nós temos o Espírito. Nós somos selados, aqueles que creem com o Espírito Santo. Ou seja, nós temos dentro de nós tudo aquilo que nós precisamos. Toda a capacitação que precisamos. Não só isso, nós temos um companheiro para todos os dias. O Santo Espírito, o Paracleto, o outro Consolador, o Espírito da verdade, aquele que nos conduz a toda a verdade, que não fala de si mesmo, como alguns carismáticos fazem tanta bagunça. Mas o que diz o texto de João 14, 15, 16? Ele me glorificará, disse Jesus, porque não falará de si mesmo, mas há de anunciar as coisas que de mim ouviu. Estas coisas há de anunciar. Ele os levará, os conduzirá a toda a verdade. Ele fará vocês lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, Jesus disse. Você tem o Espírito Santo, irmão. Aí nós ignoramos a terceira pessoa da bendita Trindade e por causa disso temos sequidão espiritual, aridez espiritual, falta de fervor no coração. Irmãos, nós todos somos coadjuvantes na história da redenção. Se alguém for convertido por misericórdia de Deus, por meio da pregação de um homem, só tem um motivo para isso. O pregador mais eficaz de todos, o Espírito Santo, tomou aquela palavra e transformou em vida no coração daquele homem. E ressurgiu aquele homem dos mortos e o regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo. O Espírito Santo aplicou a obra no coração daquele homem. Por isso ele se tornou nascido de novo. Não tem nenhum poder, irmão, nenhuma mágica na pregação. E todos os crentes são coadjuvantes na obra da redenção. Nós somos meros instrumentos nas mãos do Deus, o Espírito Santo, que toma as coisas que pertencem ao Filho de Deus e aplica ao coração dos homens. Nós precisamos desesperadamente do Espírito Santo. Nós não podemos ignorar o Espírito Santo. Satanás tem as suas estratégias. Ele pode fazer você atribuir ao Espírito Santo coisas que não são dele. Loucuras em nome de Deus. Mas também ele pode fazer você ignorar completamente que o Espírito Santo é aquele que nos capacita, aquele que nos dá poder, aquele que realmente faz a obra de Cristo ser eficaz no coração dos homens. E Jesus está ensinando isso, irmãos. Ele está falando, não vou me envolver nem um pouco daqui sem a unção do Espírito Santo. Sem a capacitação. Foi Deus quem ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com o poder. Daquele momento em diante, o Espírito o impeliu para o deserto para ser tentado pelo diabo. Dali em diante, ele curou enfermos, ressuscitou mortos, expulsou demônios, andou sobre as águas, sujeitou todos os poderes debaixo dos seus pés, devastou a casa do valente, tirando dela os seus bens. Pelo Espírito Santo, pelo Espírito Eterno, ele se ofereceu sem mácula, como um sacrifício, uma vez por todas. Depois que ele cumpriu a sua obra, ele vai elevado às alturas. E a Bíblia diz que o Espírito pega tudo aquilo que é de Cristo e aplica ao coração dos seus filhos para a sua santificação. Toda a semelhança que pode haver a alguém, tudo aquilo que você é ou eu sou parecido com Cristo, é fruto do Espírito Santo. Não é assim que diz Gálatas 5? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não é isso? Os dons são os dons do Espírito que ele distribui a cada um como lhe apraz. Não é isso?
É Deus conosco hoje, irmãos. É Deus em nós, fazendo a sua parte no grande drama da redenção. Será que nós precisamos dele? Será que nós podemos ignorá-lo? Ou será que nós precisamos estar abertos para experimentar, conforme o crivo das Escrituras, tudo aquilo que o Espírito Santo tem a nos oferecer? Não loucamente, irmãos. Esses dias eu ouvi alguém que caiu no chão berrando e gritando e dando gargalhadas e dizendo: isso é obra do Espírito Santo. Não. Ô, irmão, cuidado que com a blasfêmia contra o Espírito Santo, não precisa ter cuidado com isso, irmão. Porque a Bíblia não fala nada disso. E a Bíblia diz que devemos julgar o Espírito, se são de Deus ou não, pelos frutos, por aquilo que se faz e por aquilo que condiz com a palavra de Deus. O Espírito Santo não escandaliza a obra de Cristo. O Espírito Santo não escandaliza ninguém, não envergonha ninguém, não faz as pessoas se tornarem uma chacota pública, não faz isso. O Espírito Santo tem o seu ministério, que é glorificar a Cristo. Conduzir você e eu a Cristo. Não há loucuras inventadas em nome de Cristo com o nome de espiritual. Irmão, se você ir num terreiro e ver alguém flutuar, isso é espiritual. Isso é sobrenatural. A minha pergunta é: isso é divino? Proveio de Deus? Essa é a minha pergunta. É julgado pelo crivo da palavra de Deus como algo genuinamente de Deus? Se não, não tenho problema nenhum em dizer que não é de Deus. Paulo disse assim: se alguém falando de maneira estranha disser Jesus é anátema, isso não é o Espírito de Deus. João disse: provai os Espíritos se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. 1 João capítulo 4. Todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Se não confessa que Jesus veio em carne, não é de Deus. Se não glorifica a Cristo, não é de Deus. Se não conduz a Cristo, não é de Deus. Devemos ter cuidado, irmãos, por um lado. Por outro, como é que nós estamos com respeito a isso? Por causa dos escândalos e loucuras em nome do Espírito Santo, estamos totalmente fechados à obra do Espírito? É interessante, irmãos. Gostaria de citar uma coisa só para a gente terminar aqui. Um dos homens mais, talvez, chamados reformados, puritano, calvinista, foi Jonathan Edwards. Jonathan Edwards participou de um dos maiores avivamentos da história desse mundo. E ele conta coisas que ele experimentou com o Espírito de Deus que são inacreditáveis. Num dos seus livros, ele conta de ver sua mulher orando e ser transladada de um quarto, num cômodo a outro da sua casa. Então, nós estamos muito equivocados com as nossas portas fechadas para experimentar Deus, o Espírito Santo. E, às vezes, nos colocamos nos ombros desses homens. Pensando: eu quero ser parecido com Jonathan Edwards, que é conhecido como um dos maiores filósofos, um dos maiores teólogos, um dos maiores pastores de toda a história da igreja. Como se fosse o pico Everest da história da igreja. Foi um homem que experimentou a glória de Deus. Ele disse que um dia estava andando a cavalo e teve que parar num canto de mato e a glória de Deus desceu sobre ele naquele canto. Ele ficou por horas ali, diante de Deus, diante da presença de Deus. Então, irmãos, não é por causa dos escândalos que nós devemos estar com as portas fechadas para experimentar a Deus. Devemos, sim, seguir no crivo da palavra de Deus. Amém? Tem coisas que nós não compreendemos, não é? Tem coisas que são evidentemente escândalos. Como é que você está com relação à unção que capacita para todas as coisas? Tomemos o exemplo do nosso Senhor.
Amém? O Senhor nos ajude, irmãos. Proclamamos Deus.